Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de comentários idiotas contra o veganismo. No vídeo de hoje teremos alguns comentários retirados do site Holocausto Animal. Confiram o link abaixo. Vamos então aos comentários. Parmegiano Gu escreve: os veganos estão oprimindo os vegetais. Carlos Alberto Carneiro escreve: se não se deve comer carne, com base na sensibilidade emocional relacionada à dor dos animais, acho que também não devemos comer vegetais com base nas vinícolas que colocam músicas clássicas para as uvas gerarem um vinho mais saboroso. Por esse ângulo, as plantas também sofrem. Então, quando você come ou mata uma planta, você é mau e faz sentir dor, mesmo elas não tendo o sistema nervoso. Basicamente, por esta justificativa, deixe de comer carne e deixe de comer vegetais também. Muitos estudos comprovam que plantas são capazes de responder a estímulos externos. Neste artigo, foi detectado que plantas emitem substâncias voláteis assim que um herbívoro inicia um ataque. Estas substâncias voláteis atraem predadores deste herbívoro. Neste outro artigo, plantas reagem a ferimentos ativando mecanismos de autocura e defesa. Seriam estes algum indício de consciência? Muitos outros estudos podem ser encontrados mostrando as reações químicas que ocorrem nas plantas ao serem aproximadas do fogo, ao ouvirem músicas ou mesmo a voz humana. Aparentemente, ainda há muito o que ser comprovado nessa área e, também, no momento, nada de concreto sobre a dor. Não é preciso nenhum aparelho científico ultrassensível, pois a mera observação nos mostra muitas plantas que reagem ao toque, como a mimosa ou as plantas carnívoras. Estímulos de natureza eletromagnética fazem nossos cabelos se arrepiarem, mas ninguém diria que estão sentindo algo. O mesmo poderíamos dizer a respeito de uma barra de ferro que, ao ser aquecida, se dilata ou se contorce. Trata-se apenas de um fenômeno físico bem conhecido. Não basta sentir o ambiente à sua volta e responder ao estímulo, é preciso ter consciência. E isso nas plantas não foi provado. A descoberta da dor em plantas teria enorme impacto na psicologia, psiquiatria, biologia, neurociência e em outras áreas de conhecimento, pois comprovaria a capacidade de senti-la sem qualquer estrutura física análoga a nosso sistema nervoso. Ser senciente é ter consciência daquilo que é sentido e percebido, como a dor e o prazer. Um ser senciente é provido de meios para se evitar a dor e buscar o prazer. Seria incoerente com a evolução da espécie o fato das plantas poderem sentir uma dor alucinante ao serem cortadas sem ter condições nenhuma de evitá-la. Veganos jamais conseguirão provar que plantas não sentem dor, pois, em geral, não se consegue provar uma negação. Por exemplo, não é possível provarmos que Papai Noel, fantasmas ou bruxas não existem. O ônus da prova é de quem afirma que tais seres existem. Por isso, cientistas buscam a prova de que plantas realmente sentem algo que podemos categorizar como dor. Até o momento, são meras respostas mecânicas a estímulos externos que favorecem sua sobrevivência. O que temos hoje, apesar de uma visão antropomorfizada da dor, é a necessidade de estruturas nervosas para senti-la, e isso não há dúvida que todos os mamíferos, aves e peixes a possuem, assim como nós. Em um debate filosófico, querer comparar um animal a uma planta é chamado de reductio ad absurdum. Na verdade, aqueles que querem manter seus costumes alimentares carnistas preferem se agarrar a qualquer fio de esperança que rechace as ameaças às suas crenças já enraizadas. Mesmo aceitando a hipótese da senciência no reino vegetal, não estaria o veganismo ainda assim no rumo certo da redução do sofrimento, dado que a maioria das plantações que cultivamos é destinada ao consumo de animais em confinamento? Afinal de contas, segundo o próprio IBGE, 9.170.000 porcos e 1,38 bilhões de frangos, animais criados exclusivamente em confinamento à base de grãos e ração, foram abatidos nos 3 primeiros meses deste ano. No Brasil, existem mais de 200 milhões de bovinos, mais bovinos que humano, sendo que 10% destes são usados para extrair leite. São mais de 20 milhões de bovinos vivendo confinados, comendo grãos para alimentarem humanos que ainda não se desmamaram. Todos estes bilhões de bocas precisam comer plantas, e muitas. Segundo a Embrapa, o Brasil produz 58,4 milhões de toneladas de soja, das quais somente 5% são utilizadas para alimentação humana. Nos Estados Unidos, 96% da soja, 80% do milho e do sorgo e 70% da aveia produzida é usada para alimentação animal. Do diagrama apresentado, vemos que 97% do farelo de soja produzido globalmente é alimento para animais, especialmente galinhas e porcos. No Brasil, a porcentagem exportada é significativa e representa quase o mesmo montante usado no consumo interno. O maior importador, a China, responde por 61% dos volumes importados no mundo.
56,5 milhões de toneladas. Para o farelo de soja, o grande importador passa a ser a União Europeia, por ser lá o gado, além de porcos e galinhas, criados prioritariamente em confinamento. Vejam só as palavras da própria Associação de Produtores de Soja. Indiretamente, sempre que comemos carnes estamos ingerindo soja. No Brasil, 80% do farelo de soja, junto com o milho, compõe uma ração fabricada para a alimentação animal. É a transformação da proteína vegetal em proteína animal, a ProSoja. Que ironia, hein? Não são os vegetarianos que estão comendo toda essa soja, são os carnistas. No caso da produção de milho, ela é a segunda maior do Brasil e corresponde a 40% da produção de grãos do país. Deste total colhido, 60% a 80% é destinado diretamente à alimentação de porcos e galinhas. Nos Estados Unidos, o maior produtor de milho do mundo, com 32% das plantações de milhos globais, destinam eles em torno de 90% de todo o grão lá cultivado para consumo de animais. Sorgo é o terceiro grão mais cultivado nos Estados Unidos. O fato da maioria da população lá e cá nunca sequer terem visto o sorgo é um interessante indicativo do destino da nossa produção agrícola. Animais. O desperdício não se restringe à carne. No caso do leite, como demonstrado no livro Galactolatria, da filósofa Sônia T. Filipe, para cada litro de leite são investidos diretamente no animal meio quilo de alimento sólido, como grãos e cereais ricos em proteínas e caloria, 2 quilos de forragens e 5,5 a 8 litros e meio de água. Logo, tanto na perspectiva da dor quanto na perspectiva da devastação vegetal, o argumento das plantas sentirem dor é apenas uma comprovação de uma dupla mediocridade intelectual. Por hoje é isso, pessoal. Se gostaram, clique em gostei, assinem o canal, deixem um comentário e compartilhem. Até o próximo vídeo.